Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. E eu sei que Ele já está movendo em nosso favor, Ele já está movendo em você através dessa live. E Ele vai falar um pouquinho aos nossos corações. Feche os seus olhos neste momento, só se você não estiver dirigindo, por favor. E peça para Deus começar a falar na sua vida. Ele tem o sobrenatural para você nessa tarde, então não aceite menos que isso. Então, neste momento, pare toda a movimentação, toda agitação aí onde você estiver e se abra para ouvir a palavra de Deus. Senhor, te louvamos porque podemos estar aqui nessa tarde, te louvamos porque este é o tempo preparado pelo Senhor. Abrimos, Senhor, o nosso coração para o Senhor falar conosco. Queremos ouvir a Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mateus 5,16, o comecinho do versículo diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Deus te criou para brilhar. Deus te criou dessa forma, desse jeito que você é todo especial, porque Ele quer que você brilhe a luz de Jesus. Ele quer que você brilhe aonde você estiver. E se nós não estamos brilhando a luz de Jesus onde estamos, nos nossos estudos, no nosso trabalho, na nossa escola, significa que nós não estamos cumprindo o propósito de Deus para nós. Deus nos criou para brilhar. E nós vemos o que em Gênesis 1:27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando Deus criou você, quando Deus me criou, Ele colocou a imagem dEle em nós, Ele colocou características dEle em nós. E você muitas vezes pode falar assim: pastor, eu não entendo isso, porque eu sou totalmente diferente do meu colega, do meu amigo. Como assim? A gente é tudo característica, tudo imagem e semelhança de Deus. Significa que Deus colocou em você uma característica específica, que só você tem, e essa característica veio dele diretamente para você. Como, por exemplo, pais que têm seus filhos. Eu tenho o privilégio de ter 2 filhos, uma filha e um filho. Apesar deles serem a cara do pai, eles têm características minhas. Todos olham para minha filha e falam que o sorriso dela lembra de mim. A mãozinha dela lembra. É o quê? Minhas características na minha filha. Já o meu filho, todo mundo fala que o jeito dele, o gênio dele é parecido com o meu. São características minhas que passaram para os meus filhos. E assim é o nosso Deus. Características dele foi colocada em você para um propósito específico. Características dele foi colocada em você para fazer a diferença. Para que através dessa característica a luz de Jesus brilhe através de você. Mas muitas vezes, ao invés de aceitarmos essas características, ao invés de amarmos essas características, nós menosprezamos essas características. Às vezes você pode ser ridicularizado, você pode sofrer bullying por conta dessa característica, e você começa a menosprezar e você fala que não quer mais. Ou às vezes você começa a aparecer demais por conta dessa característica, e você diz que então é tudo mérito seu, e você esquece que essa característica foi de Deus para você, para brilhar a luz dele. E nós começamos a distanciar do propósito inicial do Senhor. Por isso nós precisamos nessa tarde nos aceitar como nós somos. Nós precisamos encontrar a nossa identidade. Nós precisamos entender o que Deus colocou em nós para ser usado por Ele. Vamos ver alguns exemplos bíblicos. Nós vemos o exemplo de Débora.
Débora, a palavra de Deus diz que ela era correta, ela era justa e ela gostava de cuidar das outras pessoas. Essa era a característica singular de Débora. E Débora então passou a usar essa característica singular para quê? Para ser uma juíza e orientar o povo de Deus naquela época. Débora usou tanto essa característica singular dela, que aconteceu o quê? Ela conseguiu convencer um povo todo a guerrear, porque ela não menosprezou, ela não se sentiu pequena, ela não se sentiu indiferente, mas ela valorizou essa característica. Quer ver outro personagem bíblico, que de repente você pode até mesmo se assemelhar? Esther. Qual era a característica especial, qual era a singularidade especial de Esther? A beleza de Esther. Você acha que quando Deus criou Esther, Deus não sabia que ela precisava se tornar rainha? E esse tornar rainha seria através de um concurso de beleza, então ela precisava ser bonita. Mas através de tudo isso, o propósito final de Esther era livrar o povo de Israel. Se Esther não tivesse valorizado essa característica única, essa singularidade, de repente hoje nós nem teríamos o povo hebreu, o povo do qual o nosso Messias viria. Mas Esther, ela não menosprezou a beleza de Deus na vida dela. Pelo contrário, ela usou essa beleza e cumpriu o seu propósito. Então você que está aí, use a sua beleza, use a sua feiura, mas use a sua singularidade para a honra e glória do Senhor. Outro personagem bíblico é Davi. Davi era o caçula de 8 irmãos. Davi era desprezado pelo seu pai e seus irmãos. Davi podia se sentir o pior dos humanos e não se valorizar por nada. Davi poderia se ridicularizar, porque quando o profeta vai ali ungir o futuro rei, o seu pai nem se lembrou dele. Mas Davi sabia que ele era corajoso. E a característica de Davi era coragem. Ele lutou com o urso, ele lutou com o leão. E ele sabia que Deus tinha colocado isso nele por um propósito. Quando Davi se encontrou com Golias, ele não temeu. Por quê? Porque ele sabia que essa singularidade era para fazer toda a diferença. E ali Davi não apenas venceu o gigante Golias, como Davi se tornou um rei. E Davi tinha outras singularidades. A palavra de Deus nos mostra que Davi, ele tinha dons e talentos também. E ele começou a usar os seus dons de escrever músicas para o louvor e adoração do nosso Deus. E a palavra de Deus diz que em Davi Deus encontrou um verdadeiro adorador. Não despreze o dom que Deus coloca em você. Não despreze esse dom de cantar, esse dom de dançar, esse dom de apresentar, esse dom de pregar. Não despreze. Por mais que você seja o menor, o maior de sua casa, Deus colocou essa singularidade para usar você. Outro exemplo é Gideão. Gideão, quando a palavra de Deus fala de Gideão, a palavra de Deus diz que Gideão responde assim a Deus: Deus, eu sou da menor família, do menor clã de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. Gideão estava falando assim: Deus, o Senhor tem certeza que sou eu? Porque eu sou da família mais pobre, da família com menor condições. E eu sou o menorzinho da minha casa, eu sou o paupérrimo de casa. E Deus falou assim: Gideão, é você, porque você tem uma característica que eu coloquei de mim em você. Você não está satisfeito com a situação do povo. Você não aguenta mais ver o povo de Israel oprimido pelos midianitas por 7 anos, perdendo sua colheita, perdendo seu animal, seus animais. E essa característica, Gideão, é minha em você. E é você que eu quero usar.
E a palavra de Deus diz que Gideão, com 300 homens, ele venceu todo o exército dos midianitas. E o que fez a diferença de todos eles? Eles sabiam quem eles eram. Eles aprenderam a descobrir qual a característica única de Deus na vida deles. E eles obedeceram ao Senhor Jesus. Será que já não está na hora de você parar de se menosprezar? Será que já não está na hora de você parar de querer ser igual a fulano, igual a ciclano? Será que não está na hora de você parar de se olhar no espelho e só achar defeitos? Está na hora de você descobrir quem você é, para que você foi criado, qual foi a característica de Deus em você. Deus te chamou para este tempo e Ele não errou ao te criar. Deus tinha um propósito e para cumprir este propósito Ele criou você. Não menospreze o dom que há em você. Não menospreze as características de Deus que está em você. E eu posso contar um testemunho próprio meu a esse respeito. Eu sou filha de pastores. Eu cresci na igreja. E a minha alegria, o meu maior prazer sempre foi servir ao Senhor. Mas eu falava assim: Senhor, eu faço tudo, menos pregar. Porque quando Deus me criou, Ele não caprichou na minha voz. Minha mãe tem uma voz linda, rouca, que eu admiro. Meu pai tem um vozeirão, meus irmãos, e quando chega na minha voz, fina, taquara, rachada, ardida. E eu falava assim: Deus, da onde o Senhor tirou essa voz? Eu me lembro até hoje uma festa de Natal em família, que um primo olhou para mim e falou assim: vai engrossar essa voz. Chupa limão que engrossa. Vocês têm noção que hoje eu amo limão, é minha fruta favorita de tanto que eu chupei. E detalhe, não engrossa a voz. Mas aquilo era um trauma, aquilo era um ressentimento, e eu brigava tanto com Deus por conta da minha voz. E quando um dia Deus falou assim: você vai ser uma pregadora, eu falava: Deus, eu não posso. Como que eu vou pregar com essa voz? Se o Senhor me criou para ser uma pregadora, o Senhor precisava ter caprichado na minha voz. Com essa voz não dá. E as coisas foram se estreitando e eu não tinha como fugir do chamado de Deus. Quando eu me vi, eu já era uma pastora titular da nossa igreja. Mas eu fugia de pregar. Eu aconselhava, eu orava por os enfermos, fazia visita na hora de pregar. Eu tinha até um bloqueio, eu falava: Deus, como que eu vou pregar? Não vai ficar um na igreja. E um certo dia, meu esposo, pastor Daniel, falou: hoje você vai pregar e não vai fugir. Falei: ai, Senhor amado, me dá uma dor de barriga, faz alguma coisa, quero pregar. Não. E não adiantou, chegou, eu tive que pregar. Quando eu terminei de pregar aquele domingo, desci do púlpito, veio uma irmãzinha muito querida da nossa igreja. E ela falou assim para mim: pastora, posso falar uma coisa para a senhora? Falei: claro, minha linda, fale. Ela falou: eu amo a sua voz. Falei: irmã, vai, menos, não tem um ser humano que ame a minha voz. Ela falou: não, pastora, a sua voz é incrível, eu amo a sua voz. Eu falei: irmã, é impossível. Ela falou: sabe por quê, pastora? Porque a sua voz, ela é tão ardidinha que ela entra na cabeça e ela martela a semana inteira. Aí eu não consigo esquecer a palavra. Confesso que eu não sei se isso é um elogio ou se não foi. Mas o que eu sei foi que a partir daquele dia eu passei a amar a minha voz. E eu sei que você que está assistindo essa live, a minha voz vai ficar martelando na sua cabeça, falando assim: descubra o dom que há em você. Não despreze quem você é. Deus colocou uma característica dele em você, para que a sua luz brilhe. E se você não está usando essa característica específica, a sua luz não está brilhando e o nome dele não está sendo glorificado. Não menospreze essa característica.
Pessoas podem até tirar sarro, é porque você é muito engraçado, ou você é sério demais. Não importa. É porque você é muito alto, você é baixinho demais. É porque você fala bem, você não fala bem. Não importa. A característica que Deus colocou em você, Ele quer usar para que o nome dEle seja exaltado. Por isso, pare de fugir. Essa característica é diferente sua. Exatamente a característica que Deus quer usar. Será que neste momento você pode fechar os seus olhos um pouquinho? E comece a pensar o que você tem de diferente. Você não é igual a todo mundo. Nem se você for irmão gêmeo, você não é idêntico ao seu irmão, à sua irmã. Será que quando você canta, pessoas são libertas? E você está só cantando no chuveiro ao invés de libertar pessoas? Será que você tem menosprezado o seu dom de escrever? Será que você tem menosprezado o seu dom de evangelizar? Será que você tem menosprezado o seu dom de amar e cuidar de pessoas? Será que você tem cuidado do seu dom, sabe o quê? De matemática. É uma característica de Deus. Será que você tem o dom de hospitalidade? Qual é a característica de Deus em você? Chega de menosprezar. Chega de olhar para o outro e querer ser igual ao outro. Está na hora de você ser você. Porque o propósito que Deus criou para você cumprir, só você vai cumprir. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo por estarmos nessa tarde na tua presença. Senhor, hoje eu posso dizer, Pai, que eu te louvo pela minha voz. Obrigada, Senhor, porque é uma característica diferente que o Senhor me deu, mas hoje eu vejo, Senhor, que a tua voz, Pai amado, o Senhor colocou um pouquinho em mim para ficar marcada na vida das pessoas. E eu não sei, Senhor, qual a característica que o Senhor colocou neste teu filho, nesta tua filha. O que eu sei, Pai amado, é que nós não podemos mais desprezar. Nós queremos, Senhor, ó Pai querido, brilhar a tua luz. Nós queremos, meu Deus, realmente ser usados e cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Mas enquanto, Senhor, nós não aceitarmos a nossa identidade, enquanto não descobrirmos, Senhor, quem nós somos, Pai amado, nós ficamos travados, assim como esses personagens bíblicos, Senhor, assumiram as suas características únicas. Nesta tarde, Senhor, venha nos mostrar qual a característica única que o Senhor colocou em cada um de nós. Nós queremos, Senhor, ser usados para a tua glória. Nós não queremos mais fugir. Nós não aceitamos mais viver, ó Pai amado, debaixo, Senhor, ó Pai, de autopiedade, achando que não sabemos fazer nada bem. Nós não aceitamos, Senhor, ó Pai, ficar vivendo, Senhor, debaixo de mimimi e chororô. Mas nessa tarde, Senhor, nós nos posicionamos e nós declaramos, Senhor, ó Pai, que o Senhor não errou ao nos criar. O Senhor nos criou desse jeitinho que somos, e nós te louvamos por cada característica. Senhor, nos perdoe pelo tempo que reclamamos, pelo tempo, Senhor, ó Pai, que não percebemos o quanto o Senhor nos caprichou a criar cada um de nós. E nós te louvamos, Senhor, por essa característica única que o Senhor nos deu. E nós declaramos que tudo é para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus. Desperte o dom que há em você. Não menospreze mais essa característica exclusiva do Senhor na sua vida. E você vai brilhar, fará a luz de Deus brilhar em muitos lugares, em nome de Jesus. Amém.